dia a todos, sejam bem-vindos. Eu me chamo Murilo Marques, sou editor e diretor do portal Cosmetic Innovation, que esse ano completa 10 anos. Hoje, a Kia reuniu clientes selecionados e alguns especialistas para falarem de um mercado que no Brasil está em alta, que é o mercado de hair care. Falando de dados de mercado, as vendas globais de produtos para cabelo cresceram 2 dígitos em 2022, em relação ao ano anterior. Segundo a NPD Group, o aumento foi de 29%. Dentro da categoria, o destaque foram produtos que trazem benefícios para o couro cabeludo, com alta de 45%. Uma alta bem expressiva. São produtos que têm tanto uma aplicação específica, como manutenção da função de barreira, favorecimento da hidratação, estímulo da formação natural do manto lipídico, como também uma ação mais multifuncional. Ou seja, produtos que, além de benefícios voltados para a fibra capilar, também favorecem a condição mais saudável do couro cabeludo. Outro dado importante, que é o mercado principal é de produtos seletivos, que respondem por 79% do total das vendas em 2022. O estudo indica que esse mercado está bastante aquecido em termos de novidades para o consumidor. Para vocês terem uma ideia, cerca de 50% do valor vendido em 2022 vieram de produtos lançados nos últimos 3 anos. E para finalizar essa questão de dados, tem também uma pesquisa da Mintel, que foi publicada no portal Cosmetic Innovation, uma pesquisa realizada em 2022, que aponta que, à medida que o movimento de skinificação dos cuidados capilares ganha força entre os consumidores brasileiros, eles tomam consciência da importância em manter a saúde do couro cabeludo. As marcas terão que responder à demanda por produtos específicos para essa região. 12% dos brasileiros relatam o uso de tratamentos para couro cabeludo, como tônicos, esfoliantes, sendo entre eles 58% relataram que os produtos fazem parte de suas rotinas semanais. Então, gente, esses dados mostram como esse mercado está em evolução, como tem grandes oportunidades de crescimento e como o consumidor está dando valor a produtos recém-lançados. Então, isso é uma característica bem interessante. O mercado brasileiro, o consumidor adora novidades, adora testar, e é sempre importante prestar atenção nessa movimentação e embarcar nas oportunidades que o mercado oferece. E para iniciarmos essa conversa, convidamos o cabeleireiro Ricardo dos Anjos. O Ricardo dos Anjos é beauty artist com 35 anos de experiência ao longo de sua carreira. Se destacou em grandes trabalhos no mundo da moda, assinando grandes desfiles em eventos como São Paulo Fashion Week, Fashion Rio, no Minas Trend Preview assinou como diretor de beleza em todo o evento, assinou campanhas para importantes marcas do mercado nacional, campanhas publicitárias e editoriais para publicações de grandes portes como Marie Claire, FW Mag, Vogue, Elle, Cosmopolitan, entre outros. O Ricardo também fez cursos em escolas renomadas, como Tony Guy, Vidal Sassoon e Alexandre de Paris. Naturalmente, com a sua vasta experiência, acabou levando para as telas, tornando-se jurado de programas programas de TV como reality shows Por um Fio, Desafios da Beleza e SOS Salve um Salão, todos no canal GNT. Hoje o Ricardo é CEO de salões de beleza mais badalados de São Paulo, House of Beauty, e é consultor expert da marca de produtos cabelo Match do Grupo Boticário. Ricardo. Você viu, teve que contar isso aí tudo que eu já fiz. Tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês, bom dia. Espero que todos tenham uma manhã maravilhosa. Eu sou o Ricardo dos Anjos, para quem não me conhece, sou cabeleireiro e maquiador. Trabalho como cabeleireiro há 36 anos. Eu sei, não parece, mas a minha dermato é maravilhosa. Eu venho de uma época onde a gente nem tinha tantas possibilidades de arrasar dentro do salão de beleza, né? Porque há 36 anos atrás, o que menos tinha era produto, né? Você tinha pouquíssimos shampoo, pouquíssimos possibilidades de tratamento. As químicas eram porreta, né? Eu sou da época do alisamento com soda cáustica, gente. Tá? Aquele que não podia encostar no couro cabeludo, que derretia ali o cérebro da pessoa. E assim, tipo,
era o que mais fazia, ainda é o que mais faz até hoje, né? Comecei trabalhando em salões afro, que chamava na época. Nem tinha porta para a rua, porque as pessoas não entravam, elas tinham vergonha de cuidar dos seus cabelos naturais. Era sempre numa avenida, no segundo andar de algum prédio, alguma galeria, porque era um salãozinho escondido. Assim. Então, falando de alisamento, eu vi tudo que é possível, né? Tudo, assim. Conheci o Beleza Natural quando ainda era no quintal da casa dela, quando ela ainda mexia lá na cozinha os ingredientes para fazer o creminho para atender seus clientes, né? Eu via a guanidina, eu via ali o hidróxido de sódio, né? A própria soda cáustica. Quem está aí nesse mercado há muito tempo sabe que eu não estou mentindo. Aquele creme verde fedido, queimava até a nossa ponta do nosso dedo, né? Vi todas as consequências, né? O alisamento, a gente sabe que até hoje a gente ainda não conhece os resultados, né? Eu lembro que quando começou a aparecer ali as definitivas, a japonesa, né? Escova japonesa. Então era lindo na primeira, na segunda, na terceira vez já começava a dar errado, né? Aí 5 anos depois, quem virou ali a compradora fiel da escova japonesa era aquela mulher que já não tinha volume nas pontas, que o cabelo era rígido, um fio que era um liso de mentira, porque ele não se mexia, né? Ela virava, o cabelo virava junto, assim, ó. Aí evoluiu, né? Aí até que a gente chegou na progressiva, aí trouxeram o maravilhoso de quem? Do formol, né? Foram lá tirar do defunto para passar na cabeça. Que não dá certo também, que a gente está cansado de saber quais são os resultados. Existe até hoje? Existe até hoje. Então, essas consequências do alisamento a gente ainda precisa estudar muito para entender o que vai fazer, o que ela faz com nossos fios, né? A gente sabe que resseca, que deixa a haste quebradiça, né? Que tira o brilho. É um trabalho ali que vai dar certo 1 ou 2 vezes. Hoje, eu não faço mais nenhum tipo de alisamento no meu salão. Chegou uma época que eu comecei a entender que a expectativa da cliente era muito maior do que a minha possibilidade de entrega. Tem muito produto bom no mercado? Tem muito produto bom no mercado. Posso dizer até que de alisamento hoje eu estou por fora, porque tem uma média aí de uns 5 anos que eu não faço mais esse procedimento em nenhuma cliente. Tenho vários clientes que ainda vão em outro lugar fazer e vêm tratar comigo, né? Mas é um procedimento que eu, particularmente, não acredito mais, porque eu cheguei num ponto de não conseguir entregar para essa cliente um resultado ao nível da expectativa dela. Por mais que eu procurasse um produto que fizesse menos mal para aquele fio, ela ainda queria um alisamento de tipo, secou no ventilador e está linda, entendeu? Saí da praia... 10 minutos de sol, meu cabelo está sem frizz, está alinhado, está com movimento. E isso, com um produto que não faça tanto mal, eu não vou conseguir. Então, eu resolvi abrir mão desse procedimento. Ainda tem a coisa de que a mulher brasileira ela ama uma química, né? Ela quer um procedimento químico. Às vezes, ela tem ali um cabelo que é super natural, bonito, que é um cabelo que só precisa de tratamento. A gente sabe que um cabelo bem tratado, né, com uma boa nutrição, uma boa hidratação, né, que você repõe ali lipídios, você repõe queratina, você vai ter um resultado interessante, mas ela vai falar assim, vou sair de férias, vou para a praia, acho que eu vou fazer uma progressivinha, né? Estou aqui de bobeira, vou dar uma matada aqui nesse fio para eu poder sair ali da praia e ter menos problema. Então, você vai ainda encontrar essa cliente que diz que não quer, mas ela, no fundo, vai procurar algum tipo de procedimento químico, né? Química é o que move o caixa do salão. A gente sabe que o cabeleireiro ele pode cortar 20 cabelos num dia, mas o que vai fazer o movimento dele no final do mês é a quantidade de química que ele conseguiu vender para cliente dele, né? E os tratamentos, embora
estejam cada vez mais potentes, a química também vai ficando cada vez mais potente e você estraga mais. A cliente quer fazer mais de uma, né? Porque ela não está satisfeita em ser lisa, ela quer ser loira, né? Então, já são 2 procedimentos ali. Ai, mas eu super encontrei 2 produtos que são super compatíveis. Maravilhoso. Ele pode ser compatível a curto prazo. A longo prazo, eu vou ter danos que, na maioria das vezes, são irreversíveis. É só a tesoura mesmo que vai tirar aquilo ali. A gente tem o quê? A gente tem a tintura, né? Cliente, tintura é uma coisa comum, básica. Você faz, às vezes, no salão e em casa. Ah, eu faço no salão a cada 2, 3 meses. Eu tenho muitas dessas clientes. A cada 2, 3 meses ela está ali, tipo o quê? Dando aquele tapa geral naquele cabelo. Ah, fiz 2 pinturas em casa. Acontece muito, tipo, meia cabeça, né? Eu não enxergo atrás. Então, me ensina a fazer a frente, que aí eu faço 2 vezes a frente sozinho na minha casa, com a misturinha que você criou aí para mim, né? E aí, na terceira vez, eu venho aqui no salão para você dar aquele tapa geral, arrumar a minha raiz, né? Fazer aquele esfumado bonito. E a gente fala assim, pô, mas tintura não estraga tanto o cabelo, né? Tintura é coisa fácil. Estou ali usando um oxidantezinho de 20 volumes. Tá legal. Querendo ou não, é uma química, né? A gente sabe que a tintura em excesso ela vai promover também o ressecamento, ela vai enfraquecer esse fio. Dependendo da qualidade do produto que você está usando, você pode agredir o fio muito mais, porque a gente sabe que tem milhões de tipos de tintura. Vai ter aquela maravilhosa que você já está passando, está tratando, vai ter aquela que só tem cor e chumbo e nada mais, né? Então, isso tudo no decorrer do tempo, com o acúmulo, você está trazendo mais danos para esse fio. E ela que tem a raiz branca, né? Que eu falo que essa coisa é muito legal que a gente quer, vamos assumir os brancos, olha que lindo, né? Está todo mundo assumindo os brancos. É igual parar de fumar. Tu tá doente, teu pulmão tá caindo, tu vai no médico, ele fala, daqui a 5 minutos tu morre. Você fala para ele, legal, com licença, eu vou ali na janela um pouquinho, acende teu cigarro. É uma coisa sua. Não dá para dizer, tipo, o branco tá na moda, vamos assumir. É uma decisão pessoal, né? Tem gente que vai se gostar, tem gente que não vai se gostar, e tem aquela cliente que vai tingir a cada 10 dias. Eu tenho essa cliente. Tenho várias dessas. Apareceu 1 milímetro de branco. Pinta, pelo amor de Deus. Eu não quero ver esse branco. Isso vai fazendo o quê? Um acúmulo de química no fio, né? E aí a gente vai promovendo ressecamento, escamação, esse fio vai enfraquecer. O fio branco, a gente sabe que ele perde tudo, ele não perdeu só a coloração. Ele perde tudo que é natural. Ele perde a oleosidade natural, ele separa do cabelo, ele é o próprio frizz, né? Tipo, ele já nasce saindo de dentro do resto do cabelo, que é para ele tá ali porque ele quer ser visto, né? Não adianta. Você trata do cabelo, você faz tudo, mas o branco ele vai sempre ter uma textura maior, mais grossa, ele ganha uma espessura, ou então ele perde massa e fica aquele cabelo fino, minguado. Se eu vou ali e tinjo toda semana, a cada 15 dias, a cada 20, eu estou criando um dano nesse fio, né? E a mudança de cor? Porque tem essa também, né? Tá no inverno, quero ser ruiva, quero jogar um vermelhinho, né? Trazer um bordô. Voltou para o verão, clareia de novo, porque quero luz, estou no sol, vamos fazer um lourinho, né? Escurece um pouco agora, clareia um pouco depois. Ficou louro demais, vem, tonaliza. Estamos falando de quê? Estamos falando de química em cima de química, né? Isso que a gente não está falando ainda da preferência nacional, que é a descoloração, né? Descoloração, você vai ali e tira a alma do fio. Né? Dá para fazer com carinho? Dá para fazer com carinho.
Mas sempre tem aquela coisa do desejo pessoal, né? Não gosto desse loiro dourado. E aí a gente está num país onde a pigmentação natural do cabelo, ela é para você ter um fundo dourado, né? É raro você pegar uma brasileira que não tem uma pigmentação avermelhada naturalmente no fio, né? Se for um pouquinho lá para o sul, o pessoal vai ter ali um fundo mais acinzentado, mas quando você joga o descolorante e aquele cabelo começa a abrir, vem um laranjinha ali. E aí, às vezes, eu não só descolori, mas eu vou precisar tonalizar, eu vou precisar matizar. Então, é processo em cima de processo. E isso tudo vai levando o cabelo para aquela morte eminente, né? Em algum momento, esse cabelo não vai resistir a esse monte de química, e aí só um bom tratamento para poder trazer esse fio de volta, trazer vida para esse fio. Porque é lindo a gente fazer uma cor maravilhosa de cabelo, né? Você vai lá e, nossa, olha esse loiro, olha essa cliente como era um fio super escuro e eu consegui clarear e trazer um louro luminoso, né? Sem uma pontinha de amarelo no fundo. Você vê que ele é bege e tal. Mas se ela não trata desse cabelo, é só cor e durante muito pouco tempo, né? Eu tenho o hábito de vender descoloração com tratamento junto. É venda casada. Polícia bater lá, eu tô presa. Não tem saída. Venda casada é o princípio do meu pensamento dentro do salão. Porque não tem possibilidade de você fazer um loiro bonito, muito claro, sem tratamento. Porque o loiro que você quer, eu preciso que você venha tratar aqui. Porque só aqui você vai ter um ativo que realmente vai repor o que a gente precisa, que vai tratar da sua fibra, que vai manter essa cor. Ah, e tem produto que eu consigo fazer isso em casa? Tem, mas e a sua frequência? Você vai me garantir que você vai fazer? Porque você não vai fazer, né? A gente sabe que chega em casa, chegou cansada, hoje é meu único dia de folga, tem que levar a criança para o colégio, queria ver um pouquinho de novela, preciso organizar o mercado, não vou sentar ali 40 minutos para ficar cuidando do meu cabelo. Então, eu tento fazer com que ela compre os dois serviços, porque o tratamento é muito importante. Se ela não topa fazer isso, eu vou diminuir o tom do cabelo dela. Eu já vou ali tentar manipular a minha entrega, sabe? Tipo, olha, então não consigo chegar nessa cor que você quer de uma única vez. Vamos fazendo isso aos poucos. Várias vezes também dei essa ideia e ela foi embora fazer em outro lugar. Logicamente, voltou chorando, né? Tipo, ó, você me avisou, não acreditei, agora me ajuda a cuidar desse cabelo? Caímos aonde de novo? No tratamento, né? Não existe um serviço bem feito de salão, uma química, uma entrega, seja o que for ali. O mínimo possível, sou cacheada, quero abrir um pouquinho meu cacho. Nada disso vai ter um bom resultado se eu não tenho um bom tratamento, né? Então, tratamento é a base de um cabelo bonito. Você pode fazer o que você quiser, mas pensa que a gente precisa tratar desse cabelo, né? Hoje, eu tenho uma linha de produto que eu desenvolvo junto com o Grupo Boticário, né, que é a linha Match, e é uma linha baseada em tratamento. Então, tipo, se eu consigo cuidar bem das minhas clientes coloridas, é com a base do tratamento. Eu estou falando muito, meu tempo está acabando, eu posso continuar? Quem está contando? Porque você sabe que eu me animo, né, gente? Eu sou meio Silvio Santos. Estou no time? Então tá. Então, o que a gente precisa pensar é quais são as possibilidades de crescer em tratamento, né? Eu participei de um summit, tem mais ou menos uma semana, e trouxeram um assunto muito interessante, né? E era uma coisa juntos, WGSN, todo mundo aqui conhece o WGSN, sabe que o WGSN é uma plataforma de tendências. É uma plataforma que você paga uma anuidade, uma mensalidade, você escolhe ali qual é a sua possibilidade. Quem não conhece, vai atrás, principalmente quem produz produto, quem cria coisas, porque, batata, você vai saber de coisas que vão acontecer daqui a 5 anos.
Quando fala assim, o WGSN vai dar uma palestra, eu já fico interessado, né? Acho, uau, que legal, eu quero muito ir. Agora falou, WGSN vai dar uma palestra junto com o Sebrae, já dá uma trancada. Que eu já falo, gente, pera, então o negócio é sério, porque o WGSN fala de tendência. O Sebrae vai falar de dinheiro, né? Vai falar ali de empreendimento, vai mandar você prestar atenção no que está acontecendo. E nesse summit, o que eles trouxeram? Eles trouxeram um assunto sobre os creepers. Quem já ouviu falar dos creepers? É uma sigla gigante. Depois eu posso até passar para a Paula para ela dividir com vocês. É um nome gigante, tipo uns 8 nomes juntos, mas juntando as letras, a sigla vira creepers. Basicamente, o que seriam os creepers? Tá? Hoje eles já existem, já estão aí para quem tem muito dinheiro. Um cara estudioso, cientista, que é especializado em creeper, ele tem a possibilidade hoje de fazer o seguinte, você é diabético, aí você vai lá, pega teu bolo de dinheiro e dá na mão desse cara, aí ele vai no teu DNA, ele vai tirar exatamente o pedacinho que é a diabetes, e vai botar um pedacinho curado, e você está livre da diabetes para sempre. Por que o WGSN foi falar disso junto com o Sebrae? Porque parece muito distante, mas daqui a mais ou menos uns 15 anos, sabe qual vai ser a possibilidade? De você ir lá pagar um creeper e falar assim, quero ser loira e lisa. Ele vai no teu DNA, tira aquela parte do teu cabelo cacheado e castanho e bota um louro liso. Ele vai lá e tira a parte do cacheado e bota um liso. Ele vai lá e te faz ser ruiva. Ele vai lá e te faz ser loira platinada. Estou falando de quê? Estou falando do fim desses procedimentos dentro do salão de beleza. Então, a ideia deles era o quê? Se alerte, porque daqui a um tempo você já vai ter um cara dentro de um consultório disputando essa cliente aí com você. E tratamento? O creeper vai conseguir ir lá e mudar? Não. Sabe por quê? Porque o DNA ele não vai ficar instável o tempo inteiro. Ele não vai tipo, te colocar um cabelo loiro liso que não sofre com térmico, que não fica ressecado porque tu usa chapinha e secador o tempo inteiro, entendeu? Então você vai precisar continuar tratando desse cabelo. Quem que vai ser o forte dentro do teu salão, dentro do teu espaço de beleza? O tratamento. Olha a gente aí falando de novo o quê? De ativos, de coisas que realmente repõem a necessidade natural do fio. Então, a base de tudo é o tratamento, meu amor. Se você não tem ali um bom ativo, uma boa matéria-prima dentro daquele teu cremezinho, dentro daquele teu shampoo, dentro daquele sprayzinho que você usa para proteger o seu fio antes do seu térmico, que é outra coisa que a gente não larga, né? Tem mulher que tem chapinha em casa ligada direto na fiação da casa. Né? Nem tomada, né? Tipo, ela passa no banheiro, entra, passa uma chapinha. Foi para a cozinha, passou, passa uma chapinha, né? Secador, hoje em dia, eu duvido alguém que levante e não seque o cabelo. Então, o que vai resolver os problemas causados pelos danos naturais, pelas químicas, pelos térmicos? É o tratamento. Já está na hora de chamar a nossa amiga Fabi? Eu posso falar mais. Olha que eu gosto de falar, hein? Estou bonita ali, né, gente? Gostei dessa foto. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu espero ter ajudado vocês. Obrigado a gente aí pela colaboração. São insights extremamente poderosos, né, para a gente ampliar o nosso campo de visão. E para a gente dar andamento, continuidade nessa conversa, que está muito boa, a gente convida a professora Fabiana Padovez, que é tricologista, diretora da AT, a Academia de Tricologia e Estética, docente dos cursos de Estética e Visagismo e Terapia Capilar na Universidade Anhembi Morumbi, de 2008 a 2022. Docente da pós-graduação de Tricologia da Anhembi Morumbi e da Cosmetologia. Mestre em Hospitalidade, especialista em Tricologia Cosmética, formada pela Universidade Oswaldo Cruz,
e pela International Association of Tricologists, especialista em gestão estratégica, bacharel em administração de empresas, formada pelo Mackenzie, e graduanda em farmácia na Universidade Anhembi Morumbi. Ela também é coordenadora do Simpósio de Tricologia da Estética, aquela feira que é realizada aqui em São Paulo, e coordenadora da pós-graduação de Tricologia da Universidade Anhembi Morumbi de 2017 a 2020. Eita, currículo bom, hein? Atuou por 15 anos em grandes clínicas de dermatologia na cidade de São Paulo e é autora de capítulos de livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. Com vocês, Fabiana. Murilo, muito obrigada. Primeiramente, queria agradecer imensamente pelo convite da Akia. Que honra enorme estar hoje aqui com vocês. E agora nós vamos falar um pouco mais sobre o que acontece do lado de dentro do cabelo quando nós fazemos todos os procedimentos que o Ricardo estava expondo. Mas antes disso, será que a gente faz mesmo química no cabelo? Meninas, quem aqui não tem nenhum tipo de química no cabelo, levanta a mão. Meninas! Quem aqui hoje não jogou um secadorzinho, uma chapinha, ou não fez um babyliss no cabelo, levanta a mão. Uma, duas... Ah, mulherada, vocês fizeram ontem, então. Para de me enganar. Dormir com o cabelo feito. Vem com esse papo pra cima de mim. Então, vamos lá, ó. Bom... Todo esse impacto, todas essas químicas, né, que o Ricardo estava relatando, vão oxidar essa pequena estrutura chamada haste capilar. E esse fio de cabelo ele está dividido prioritariamente em 3 camadas. Essa parte mais externa, que é a cutícula, composta prioritariamente por queratina, que vai proteger as camadas mais internas, e por um lipídio chamado 18-mea. Esse lipídio vai manter a hidratação do fio através de impermeabilização e vai garantir brilho e maciez. Essa é a primeira camada que costuma ser agredida pelos processos de coloração e de alisamento, porque a maior parte desses produtos age nessa estrutura intermediária chamada córtex. O córtex é composto por queratina, por água e por pigmentos. A coloração tem que chegar nessa estrutura, esse pigmento tem que ser degradado para que a nova cor seja depositada. E o córtex é responsável pela resistência da haste e por proporcionar, obviamente, cor aos fios. E nós temos ainda a medula. Muitas especulações sobre a sua função. Primeiro, nós achávamos que não tinha função nenhuma. Hoje, já estamos atribuindo funções bem importantes à medula, mas eu não vou entrar nesse quesito, porque os artigos ainda são bastante contraditórios. Agora, vale lembrar, né? Ricardo falou muito sobre as químicas, mas eles não são os únicos vilões. Nós temos outros agentes que também podem agredir a haste capilar. O cloro, presente na piscina, presente na água que está nas torneiras, o sol. E brasileira, via de regra, adora um sol, né, gente? Aquela marquinha, quem não gosta? O sol vai degradar essa estrutura chamada queratina, que nada mais é do que um derivado proteico. Poluição ambiental. Ainda mais para as pessoas que moram nas grandes cidades. Existem uma série de agentes tóxicos nessa poluição, existem metais pesados que vão se depositando na haste. E um processo agora já não tão externo, e sim que vem de dentro, que é o envelhecimento. Desde cedo, nós somos treinados e treinadas a prevenirmos o envelhecimento da pele do rosto e do corpo. Mas quantos de vocês já estão tratando o envelhecimento do couro cabeludo? Vocês já pensaram que o nosso folículo piloso também está envelhecendo? E cada dia mais, essa produção da haste vai se tornando deficiente. A queratina já não tem mais tanta qualidade. Fora a produção da glândula sebácea. Conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos produzindo cada vez menos sebo e essa impermeabilização vai deixando de acontecer de forma tão eficiente. Cosméticos inadequados ou de má qualidade, é o que nós mais temos no mercado, em especial nas gôndolas do supermercado, né? Muitas pessoas compram produtos no mercado e eles
tem muito mais agentes inadequados na sua composição, que mais vão degradar essa haste do que vão ajudar. E as fontes térmicas, que o Ricardo também falou bastante aqui. O que acontece quando a gente seca o cabelo? Quando nós modelamos com uma chapa, quando nós modelamos com um babyliss? Essa temperatura elevada, que muitas vezes chega em até 200 graus, vai gerar degradação proteica. A queratina vai se desfazer, vai literalmente esfarelar. E nós vamos ter desidratação. Claro que quando eu jogo calor, a água evapora e essa haste vai se tornando cada vez mais desidratada. Agora, obviamente, né, ninguém vai deixar de colorir o cabelo, ninguém vai deixar de fazer os procedimentos térmicos, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, como prevenir. Mas, de qualquer forma, voltando à questão das químicas capilares, o que os livros e os artigos trazem? Quando nós fazemos esses procedimentos, a primeira estrutura que vai sentir esse impacto é a cutícula. Para que esse alisamento, ou para que essa coloração atinja a sua camada-alvo, que é o córtex, ela primeiro precisa desalinhar essas cutículas. Então, quando nós vemos aqui, ó, nesse desenho, toda essa estrutura que está extremamente organizada, permitindo um cabelo brilhante, um cabelo macio, ela vai se dilatar para que esse produto consiga chegar no córtex. Só que, às vezes, o impacto é tão grande que, ao invés de nós termos um simples desalinhamento, nós temos a degradação da queratina que compõe essa estrutura. A queratina fica desorganizada, nós temos uma perda parcial ou total dessa proteína da haste capilar. E, quando nós pensamos em alisamentos, os impactos podem ser ainda mais intensos. Está muito na moda, né? Hoje em dia, as químicas ácidas. Tem uma grande polêmica em cima delas, mas muitos salões realizam esse tipo de procedimento. Além de todos esses danos, ele ainda enrijece a haste. Quanto mais dura for essa haste, quanto menos flexível ela for, maiores os riscos de quebra. E esses alisamentos com ácido, em especial com ácido glioxílico, tornam essa fibra mais hidrofóbica. Isso quer dizer que ela não consegue receber água tão bem quanto receberia se não tivesse passado por esse tipo de procedimento. E, com isso, produtos que têm base unicamente aquosa, cujo o princípio ativo se baseia só em água, não vai ser tão eficiente. E tudo isso leva a uma fibra ressecada e a desidratação dessa estrutura pela perda da água e pela perda de lipídios. Nunca percam de vista a questão dos lipídios. Nós pensamos muito em hidratação como reposição da água, mas para que essa água fique nessa haste, eu preciso formar um filme protetor. E aqui é a importância dos lipídios. Uma boa hidratação, uma boa reparação de haste precisa combinar esses dois ativos para ser realmente eficiente. Então, eu vou falar muito de lipídio aí ao longo da minha apresentação. E olha o que acontece. Aqui, imagens macro, né, uma foto normal, e também a imagem de microscópio de varredura do impacto que está sendo gerado na nossa haste depois desses procedimentos químicos, térmicos ou exposição a agentes agressores. Quando as nossas cutículas estão bem alinhadas, nós temos muita reflexão de luz, e isso faz com que o nosso cabelo tenha esse aspecto mais brilhante. Agora, quando essas fibras, essas cutículas começam a se desorganizar, a luz começa a incidir em diferentes estruturas, né? Agora essa cutícula está aberta, eu tenho vários pontos de reflexão, e isso faz com que esse cabelo se torne opaco. Fora a questão sensorial. Quando esse cabelo está bem alinhado, ele é macio. Quando essas cutículas se tornam abertas, nós temos a sensação de que a haste é porosa, de que essa haste é áspera. Por que a gente gosta tanto dos procedimentos térmicos, em especial da escova? Porque, pelo menos temporariamente, ele vai promover esse tipo de alinhamento. Por isso que, quando estamos escovadas, nosso cabelo parece tão brilhante, tão saudável, e quando, como o Ricardo brincou, né, a gente vai para a praia, bate aquele cabelo no sol, sai de lá parecendo que ele tem até trilha sonora. É aquele cabelo tudo espetado para cima e duro. Então, é daí a popularidade tão grande dos procedimentos térmicos.
E quando esse dano já extrapola o nível da cutícula e nós chegamos no córtex, esse dano se torna ainda mais definitivo. Como o córtex é responsável pela resistência, pela estrutura da haste, olha o que acontece. Aqui uma imagem em um microscópio de varredura de um cabelo que foi cortado na tesoura. Isso aqui a gente chama de corte a pique. Percebam que as fibras estão todas alinhadas, estão todas unidas, como se fosse uma corda que eu queimei a pontinha. Ela está toda estruturada. Agora, quando nós começamos a exagerar na quantidade de procedimentos químicos sem proteger de forma adequada o nosso cabelo, ou procedimentos térmicos, ou exposição a outros agentes agressores, essa cutícula acaba sendo degradada. Com isso, o córtex fica exposto e ele se degrada também, gerando esse tipo de lesão que vocês estão vendo aqui. Então, o cabelo agora todo fraturado. Vamos ver imagens do que acontece? Olha no microscópio de varredura. As fibras estão começando a se esgarçar, até que, em um determinado momento, obviamente, que essa haste vai se romper. A olhos nus, o que nós enxergamos são essas pontinhas brancas no cabelo. Vocês têm isso, meninas? Pontinhas como essa daqui? Isso é um sinal claro da degradação que está acontecendo na haste. Então, isso aqui é um sinal de alerta. Nós precisamos ter bastante atenção e começar a cuidar desse cabelo com mais atenção. Aqui, uma imagem aumentada num equipamento chamado videodermatoscópio, que permite uma visualização amplificada em 40 vezes, 50 vezes, até 200 vezes. Se eu tivesse um aparelhinho aqui e nós pudéssemos fazer uma avaliação entre os presentes, nós descobriríamos que boa parte das mulheres, em especial as que têm cabelos mais compridos ou cabelos mais quimicamente tratados, têm esse tipo de dano. Então, aqui a fibra, né, ainda se degradando, e aqui a fibra já degradada com essa quebra. Aqui, mais uma vez, e percebam que essa fibra pode se degradar em várias partes em um mesmo fio. Aqui a gente tem a degradação bem na ponta, esse cabelo com certeza era comprido, mas agora ele está fraturado, e aqui essa degradação numa parte mais medial dessa haste. Aqui outras imagens. Esses são os famosos cabelos em ponta dupla. O nome científico disso é tricoptilose, um nome bem estranho. Deixa a ponta dupla mesmo, que eu acho que está bem melhor. Aqui, por uma falta de tratamento, esse cabelo foi sendo danificado, até que nós tivemos esse perfil de quebra bifurcada. E boa parte desses danos acontecem porque nós temos uma matriz lipídica deficiente. Volto a falar, tão importante quanto a água é a quantidade de óleos, de boas gorduras que eu vou depositar nesse fio de cabelo. A falta de brilho e a aspereza são decorrentes da falta de lipidificação da cutícula, da camada mais externa. E o ressecamento e a quebra é que já no córtex, que é a parte intermediária, já está faltando essa substância, já está faltando essa gordura. E aqui tem um artigo bem interessante falando sobre a importância dos lipídios na manutenção da pele e também dos fios de cabelo. E como é que nós vamos fazer, então, né? Acredito que muitas de nós não vamos deixar de fazer os procedimentos químicos nem térmicos, como o Ricardo falou, muito bem colocado, aliás. Cabelo, eu acho que é uma das coisas mais importantes na vida. Antes eu achava que só de mulheres. Depois de 20 anos tratando o cabelo, hoje eu tenho certeza que na vida de homens também. Metade de vocês estarem se sentindo mais bonitas ou não tão bonitas hoje, porque aqui só tem pessoas maravilhosas, não tem nenhuma feia, óbvio, se o seu cabelo deu certo ou não hoje. Verdade ou mentira? Você pode estar com a roupa mais linda do mundo, um sapato carérrimo, uma bolsa maravilhosa, mas se o seu cabelo não funcionou, você está no que a gente chama de bad hair day. Quem nunca passou por isso daí? Você não está se sentindo tão bonita assim. E através do cabelo, nós manifestamos personalidade. Então, cada uma gosta de se manifestar de uma forma e nós usamos o cabelo para contribuir com essa imagem que nós queremos passar.
Não é porque eu sou tricologista que eu também não gosto desses tipos de procedimento. Minha mãe se chama Mutsumi Fujimori, gente. Então, eu sou uma japonesa, meio paraguaia, mas imagina se meu cabelo é loiro natural desse jeito. Claro que sim, porque eu já usei da técnica de transformação dos meus cromossomos e do meu DNA. Mentira, né, gente? Então, claro que aqui tem uma quantidade enorme de pó descolorante, de água oxigenada, e eu não estou disposta a deixar de fazer esse tipo de procedimento, porque ser loira é parte da minha personalidade. Então, como é que nós vamos fazer para combinar o desejo do cliente, da cliente, com a saúde desse cabelo? Nós vamos trabalhar na reparação, quando eu tiver um dano já instalado, e essa reparação é possível enquanto esse dano estiver no nível da cutícula, que é a camada mais externa. Se ele já atingiu o córtex, aí só tem uma vitamina que poderia resolver esse problema. Vocês já ouviram falar? Vitamina T. É super eficiente. Tesoura, nós vamos ter que cortar essa parte danificada, não tem um outro jeito. Mas, por que não trabalharmos com uma coisa que o Ricardo trouxe demais? A prevenção também. Vamos cuidar desse cabelo antes que a degradação chegue no nível que eu mostrei para vocês, aqui nessas imagens. E hoje nós conseguimos isso através de bons produtos, como os ativos que a Akia está lançando hoje aqui, que vocês vão conhecer em mais detalhes. E vale lembrar uma coisa que Murilo colocou logo no início da apresentação. As pessoas estão cada vez mais cientes da importância de nós cuidarmos também do couro cabeludo. Afinal de contas, esse folículo piloso está implantado onde? Nessa estrutura da pele. Se eu não tiver um couro cabeludo saudável, não tem a menor possibilidade de eu ter uma haste saudável. Todo mundo cuida do fio. E do couro, vocês estão cuidando? Hoje, a haste recebeu aí algum tipo de finalizador, provavelmente ao longo da semana, uma máscara de hidratação, e o nosso couro cabeludo. Vale lembrar que o couro cabeludo, apesar de ter um nome específico, ele é uma pele, como a que nós temos no restante do nosso corpo ou no nosso rosto, ela precisa de tratamento para se manter saudável. E essa nossa pele, esse nosso couro cabeludo, assim como a haste, está dividido em 3 camadas. Essa epiderme, que é essa parte mais exposta, que é quem vai receber as agressões todas que nós já vimos para a haste, tudo que é aplicado na haste acaba de uma forma ou de outra tendo contato com o couro cabeludo também. Logo abaixo nós temos a derme, que é onde o folículo piloso está implantado efetivamente, e depois nós temos o tecido gorduroso. Obviamente que, como essa é a parte mais externa, ela está mais sujeita a agressões das químicas capilares. Sempre que eu faço algum tipo de alteração na haste, o meu couro cabeludo também sofre impacto do sol, em especial as pessoas que moram no Goiás. Cadê a goiana que estava aqui? Um sol para cada um, né, gente? Lá nessas cidades mais quentes. O pessoal que está acompanhando a gente aqui, que está mais para cima do Brasil, onde nós temos um calor e uma radiação solar bem mais importante. O cloro, mais uma vez, da água da piscina, da água da torneira. O envelhecimento, volto a falar da importância de nós prevenirmos o envelhecimento do folículo piloso, também cuidando desse couro cabeludo. E o estresse. Além do couro cabeludo sofrer com todos os impactos que a haste sofre, o estresse ainda tem uma relevância direta na degradação da saúde do couro cabeludo, desencadeando principalmente as doenças descamativas. Mas de onde será, né, que vem essa ligação? Da embriologia. Quando nós temos a formação de um embrião, na verdade, um pouco anterior a isso, não sei o quanto vocês se lembram das aulas de embriologia, mas tudo começa lá com a junção de um espermatozoide e um óvulo formando uma mórula. Esse pré-embrião tem só 3 folhetos embrionários: ectoderme, mesoderme e endoderme. Esses 3 folhetos embrionários vão dar origem a todos os órgãos e tecidos do nosso corpo. Nossa, por que você está entrando nesse mundo? Vocês já vão entender. Olha só,
A endoderme vai dar origem prioritariamente a tecidos mais profundos, sistema respiratório, órgãos do sistema digestivo. A mesoderme vai dar origem à derme, aos ossos e músculos e ao sistema circulatório e reprodutor. E a ectoderme, que é esse outro folheto embrionário, o último deles, vai dar origem à epiderme, que é essa parte mais externa da nossa pele, é a parte da nossa pele, aliás, que descama. Todas as vezes que nós tivemos processos descamativos, é a epiderme que está se renovando de forma muito rápida. Deu origem aos anexos epidérmicos, e aqui nós temos o folículo pilosebáceo, as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas e o sistema nervoso. Então, olha que interessante. Epiderme, parte mais externa da pele, folículo pilosebáceo e sistema nervoso são estruturas irmãs. Isso quer dizer que, ainda que a gente esteja livre de todos esses danos, eu não uso química, eu não me exponho ao sol, eu tomo muito cuidado com a qualidade da água com que eu lavo o meu cabelo, do estresse é mais difícil de nós nos livrarmos. Então, nós temos impactos que acontecem diretamente no nosso couro cabeludo, vindo de fora e vindo de dentro. E esse estresse vai desencadear queda de cabelo e piora das doenças descamativas. Então, não é só uma percepção individual. Parece que quando eu estou mais estressada, meu cabelo cai mais. Parece que quando eu estou mais estressada, minhas doenças descamativas, como é o caso de caspa, de psoríase, de dermatite seborreica, as minhas alergias pioram. Não, não é uma coisa que é só da minha cabeça. Existe uma resposta para essa correlação bem aqui. Então, é por essa similaridade constitucional que o estresse acaba atingindo a nossa pele, o nosso folículo piloso. E quando nós temos essas doenças descamativas, quando a nossa epiderme começa a descamar, isso não é um problema meramente inestético. Claro que a gente se incomoda com o aspecto dessas escamas, elas trazem um aspecto que a maior parte dos pacientes descreve como parecendo sujeira, mas a pele tem como principal função barreira, tanto quanto a entrada de micro-organismos ou substâncias estranhas que estão no meio, como contra a saída do que está dentro, em especial a água. Quando a minha pele começa a descamar, eu perco essa função de barreira, a água sai com muito mais facilidade e essa minha pele vai se tornar desidratada. Então, mais uma vez, aí, a necessidade de nós cuidarmos também do nosso couro cabeludo. E aqui, olha, já finalizando a minha apresentação, alguns cuidados que nós precisamos ter com esse couro cabeludo para que ele se mantenha sempre saudável e funcional. A higienização adequada e com a frequência correta também. Aqui no Brasil, Ricardo pode me ajudar, né? Nós temos a questão da recusa de muitas das nossas clientes de higienizarem os cabelos com mais frequência. Só eu tenho paciente que lava a cabeça uma vez por semana, Ricardo? Você também tem? Só lavam no salão. Eu tenho uma paciente que tem o maior orgulho de dizer que ela nem tem shampoo em casa, que ela só lava quando ela vem fazer o tratamento. Então, isso daí, infelizmente, é uma realidade. Claro que lavar excessivamente não é o adequado, mas lavar uma vez por semana também é pouco. Aliás, pegando um gancho, qual seria a frequência ideal? É de acordo com as necessidades de cada um. Vai depender de quanto suor você produz, de quanto sebo, de quanta poluição você está exposto. Mas, via de regra, ficou visivelmente engordurado, está cheirando mal ou está coçando, não é que chegou a hora de lavar, passou, né? Então, a maior parte das pessoas conseguem lavar o cabelo um dia sim, um dia não, e manter esses fios e esse couro limpos e saudáveis. Mas existem pessoas que talvez precisem lavar o cabelo todos os dias. Mas aí não vai ter degradação da haste? Não nos dias de hoje, com os produtos que nós temos à disposição. Eu consigo manter a higienização e a qualidade do fio. Hidratação. Não só da haste, mas do couro cabeludo. E muito dessa hidratação, como nós já dissemos, vai depender da reposição lipídica e também da ingestão de água. Lembrem-se que a principal fonte de hidratação da nossa pele é um copinho que
está ali, ó, está ali o tratamento. Tem alguém até pegando um copinho ali agora. E ativos anti-aging. Não podemos perder de vista a necessidade de combater os radicais livres, o processo oxidativo e o envelhecimento do folículo piloso e do couro cabeludo. Então, pessoal, vou encerrar por aqui a minha apresentação, porque, como professora que sou, também devo ter extrapolado o tempo, com quase certeza. Não dá microfone na mão do professor, que a gente vai querer ficar falando aqui infinitamente. Vou terminar deixando aqui os meus contatos. Esse aqui é o meu e-mail. Quem quiser mandar perguntas pode usar esse canal, mas eu funciono 1000 vezes melhor pelo Instagram. Então, aqui o meu Instagram pessoal, que é o Fabiana Padovez. Aqui eu só posto abobrinha. Se vocês quiserem ver alguma coisa mais útil, sigam o meu perfil pessoal, que é o @ATEcursos, ATE é a Academia de Tricologia e Estética. E aqui tem o meu canal no YouTube, que é o ATE Cursos by Fabiana Padovez. Agradeço imensamente a atenção de vocês. Eu vou continuar aqui na sala. Quem tiver alguma dúvida, estou à disposição para nós conversarmos agora de forma mais individual. Murilo, é com você. Toma de volta aqui seu microfone. Gente, como é legal, né? Ter o privilégio de ter a visão de um cabeleireiro super famoso, né, aqui conosco, e uma visão técnica da tricologista, né? Então, acho que a gente consegue ter uma visão praticamente 360, claro que vai ter um adendo aqui agora da Kia, para entender esse funcionamento e ver na prática, né, qual que é o desafio do cabeleireiro na hora de aplicar os produtos. Muito interessante. Então, a Kia, pensando nas necessidades e na saúde do sistema capilar, com foco no cuidado do couro cabeludo até as pontas do fio, apresenta seu ativo Epinotrix. E para explicar sobre esse ativo, convidamos Mariana Zaroni, e coordenadora de marketing, e Catherine Fabron, gerente de aplicação da Kia. É com vocês. Catherine. Mariana. Obrigada, Murilo. Obrigada aí pela presença de todos. Para mim também é uma honra estar aqui com o Ricardo, com a Fabiana, com a Catherine, né, dividindo o palco aqui com eles. Bom, a gente vai trazer agora para vocês um pouco da mais nova tecnologia da Kia, o Epinotrix. Ele foi lançado ano passado e foi desenvolvido aí pelos nossos times lá interno, pelo nosso time de P&D, com uma participação bem intensa aí dos outros departamentos envolvidos. E, bom, a gente vai falar um pouquinho, eu vou começar e depois passo para a Catherine. Bom, então, o Epinotrix é uma tecnologia de reparação lipídica biomimética do couro cabeludo às pontas. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor o que isso significa. Bom, começando um pouco falando da inspiração e do mercado, né? Então, quando a gente vai desenvolver um produto, um ingrediente, né, cosmético, a gente sempre olha para o mercado, né? Então a gente olha para vocês, né, para a necessidade do nosso cliente, porque vocês estão buscando, e para o consumidor, né? O que o consumidor precisa, qual é a necessidade, qual é a dor dele. Né? E, além disso, lógico, a gente tem inspirações aí do que a gente vê ao redor do mundo, né? Então, do que a gente conhece de matéria-prima. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês desse pano de fundo, né, que vem com o desenvolvimento de um produto, de um ingrediente cosmético. Então, começando aqui, né, a Fabiana falou bastante aí da parte do perfil lipídico. Aqui a gente vai falar um pouco do perfil lipídico do couro cabeludo, que nada mais é do que a nossa pele, né? Então, o couro cabeludo faz parte da nossa pele, né? A gente já sabe que a pele é o maior órgão aí do corpo humano, ela tem uma função muito importante na proteção, né? Então, acho que isso já está bem sedimentado aí para todo mundo. E a gente tem uma matriz muito rica em lipídios, né? Então, é o que a Fabiana falou. Normalmente, a gente pensa muito na parte da hidratação, né? A gente sempre fica mais focada, preciso hidratar, preciso de água. E a parte lipídica acaba ficando meio de lado, né? E ela é extremamente importante quando a gente pensa aqui na nossa pele, né? Então, aqui tem um pouquinho das principais funções aí que os lipídios
possuem na nossa pele, então manter essa integridade estrutural da pele, né? Então, porque a gente precisa, quanto mais essa pele está estruturada, quanto mais ela está íntegra, né, mais preparada ela vai estar aí para todas as intempéries a que a gente fica sujeito. A gente tem a formação da barreira lipídica, né, os fatores ambientais que a gente vai ver um pouquinho também, né, o tanto que eles vão afetar aí a nossa pele, né, o nosso couro cabeludo, o microbioma cutâneo, né, então hoje em dia microbioma a gente tem ouvido falar muito, né, então está muito realmente cada vez mais estudado, cada vez mais entendido, né, e a gente consegue saber realmente a importância que o microbioma tem quando a gente fala tanto de pele como de cabelo, e também evita a perda transepidérmica de água, né? Então, quando a gente está falando de hidratação, a gente está falando de lipídio, né? Porque o lipídio vai permitir que essa água fique retida, então que ela não se perca aí para o ambiente e não cause o ressecamento. Aqui a gente tem um esqueminha que é bem conhecido, que mostra um pouco dessa estruturação, né? Então, os corneócitos ficariam aí como os tijolinhos, né? E os lipídios como cimento, né? Então, a gente mostra um pouquinho de como aí o nosso extrato córneo está estruturado, né? Então, de uma forma aí bem simples mesmo da gente ver e entender, né? Como que essa camada mais externa da nossa pele e do nosso couro cabeludo ela está constituída. Bom, aí a gente vai para a fibra capilar, né? A gente já sabe, né, que os lipídios são a menor concentração, né, dos componentes do nosso cabelo, então eles estão de 1 a 9% da massa. As proteínas, por exemplo, né, estão numa concentração muito maior, mas eles são extremamente importantes quando a gente pensa na integridade do fio. Né? Então, aqui a gente tem um pouquinho da importância. Né? Eu acho que a gente até poderia, né, Fabi, aumentar essa lista aqui. Acho que ela está bem resumida. Né? Mas, então, ele vai manter a integridade dos fios, vai manter a hidratação, a maciez, aquela maleabilidade do fio está muito ligada também com os lipídios. O brilho, né, claro, que ele vai ser mais um fator aí, visível, né, do tanto que o cabelo está saudável, e vai trazer essa emoliência e proteção. Bom, eu nem vou entrar tanto aqui, porque a gente já teve uma aula, né? Então, vamos passar um pouquinho para o desequilíbrio. Bom, então, a gente ouviu aqui essa semana muito das causas, né, que vão trazer esse desequilíbrio. Então, a gente acabou falando um pouco mais do que nós mesmas causamos, nós mesmos, né, causamos na nossa fibra. Então, que a gente tem os procedimentos térmicos, a gente tem os procedimentos químicos, né, então, as colorações, os alisamentos, a gente tem o uso de produtos inadequados, né, às vezes produtos de não tão boa qualidade, mas também, às vezes, produtos que não são adequados ao nosso fio, então que pode trazer uma oleosidade em excesso para um cabelo que já é oleoso, ou trazer um ressecamento. Então, a gente tem essa questão também. Né, as altas temperaturas, a própria penteabilidade, né, independente de ser uma escova, que vai trazer também uma questão térmica, mas a própria penteabilidade com escova ou com pente, a gente também vai ter danos. E a gente também tem aqueles que a gente não consegue controlar, né, então, que todos nós estamos sujeitos, né, a gente não tem como se esconder deles, que são a radiação solar, a poluição, as mudanças de temperatura e o próprio envelhecimento, né, envelhecimento cronológico, né, que o nosso fio, como o Ricardo bem falou, está envelhecendo, o cabelo branco a gente já sabe como que né, como ele vai mudando mesmo ao longo do tempo, né? Então, realmente, a gente está sujeito a todos esses fatores e que vão trazer esse desequilíbrio lipídico, né? Então, todos eles vão alterar, a gente querendo ou não, né? A gente tentando se prevenir ou não, esses fatores todos, que a gente até comumente chama de expossoma, acabam realmente trazendo aí uma série de danos, e o que vai levar ao desequilíbrio lipídico aí tanto da nossa haste como do couro cabeludo. Então, eu vou começar aqui por baixo. Então, quando a gente tem um desequilíbrio lipídico no couro cabeludo, a gente tem essa função de barreira prejudicada, então a gente favorece a perda de água, a gente favorece o ressecamento, a desidratação. Isso vai levar à descamação, né, podendo até, inclusive, levar a questões aí já médicas, né, como uma psoríase, uma dermatite. Então, a gente pode ter problemas aí que vão muito além só da questão da aparência do fio, né, só da questão desse bad hair day, e pode levar a problemas bem mais complicados. E, quando a gente pensa no cabelo, a gente vai ter essa matriz
matriz lipídica que vai estar deficiente, então aí a gente tem uma série de problemas, né? Esse fio vai enfraquecer, ele vai ficar ressecado, e aí as cutículas irregulares, e a gente vai começar a ver e a sentir, né? Então isso começa a ser visual e sensorial também, porque a gente sente o fio mais áspero, né? A gente não sente mais aquela sedosidade, né? O próprio toque, a gente começa a ver a perda de brilho, né? Então aquele fio fica muito mais áspero, com muito mais frizz, né? Então tudo isso acaba se tornando também visível, e aí é lógico, levando ao tão temido Bad Hair Day, né? Que a gente normalmente fala. Bom, aí a gente olha para o cabelo, olha para o couro cabeludo, a gente entendeu todo esse processo, né, toda essa questão, o tanto que os lipídios são importantes. Mas e o mercado? O que o mercado está falando? Né? Para onde que ele está indo? O que o consumidor está procurando? Aonde estão os gaps que a gente pode atender? Né? Qual é a dor do nosso consumidor? E aí a gente vê que, realmente, a questão do couro cabeludo está muito forte. A gente já tem visto aí há algum tempo se falar de couro cabeludo, mas aqui no nosso mercado a gente ainda tem muita oportunidade dentro desse mercado, né? Ainda os lançamentos ainda deixam muito a desejar, né? Perto do que a gente tem visto de necessidade. E aqui a gente traz dados da Mintel, né? Que é um bureau de pesquisa que então conhece muito a fundo, né, o nosso mercado aí de personal care, e eles trouxeram esse dado de pesquisa que 54% dos entrevistados já sofreram com distúrbio no cabelo ou no couro cabeludo. Então, a gente já tem uma dor aqui do nosso consumidor, da nossa consumidora, né? Então, já sofreu com algum tipo de distúrbio. E aí, quando a gente pensa normalmente em couro cabeludo, vem muito já de imediato a oleosidade, né? Aquele couro cabeludo oleoso. Mas não, os problemas podem ser muito além disso, né? Não necessariamente é só a questão da oleosidade. Então, os consumidores também se mostraram interessados em fortalecimento dos fios, né? Então, esse couro cabeludo pode trazer, esse tratamento do couro cabeludo pode trazer outros benefícios atrelados. E aí a gente vem até com uma outra tendência que a gente tem visto muito, que é a questão da multifuncionalidade, né? Então, a gente teve a época de que eram 1000 passos de cuidados e tal, e hoje em dia, com a nossa, né, pós-pandemia, a gente já no ritmo de vida normal, todo mundo quer essa multifuncionalidade, né? Eu quero resolver logo, eu quero um produto que faça tudo aqui por mim. Então, a gente vê no couro cabeludo também essa necessidade. E esse posicionamento de fortalecimento é importante também para o consumidor, né? Para a consumidora. Então, ele busca alguma coisa além. E aqui a gente traz esse termo skin inspiration, né? Que a gente tem ouvido falar bastante, skinification. Então, que nada mais é do que trazer esse cuidado do couro cabeludo. Ele fica aí meio que entre o skincare e o hair care. Né? Então, como já se entende muito as necessidades do couro cabeludo, como cada vez mais a gente olha para ele realmente como uma parte da pele, então a gente traz esse cuidado mais específico, né? Esse cuidado mais direcionado aí para o couro cabeludo. Né, com as marcas enfatizando que o couro cabeludo é uma extensão da pele do rosto. Então, a gente sabe o tanto que o skincare é importante, o tanto que se investe em skincare, né, tanto os consumidores, né, em produtos, como a própria indústria também, em ativos cada vez mais modernos, cada vez mais eficazes. Então, o tratamento, o scalp care, né, fica aí entre o skincare e o hair care. Bom, aí a gente olha para o mercado, para o que já tem, né? A gente sabe que o nosso mercado é um mercado que segue muitas tendências, né? Então, o que a gente vê aí no mundo acaba chegando até aqui, né? Às vezes chega mais rápido, às vezes chega mais lento, mas o Brasil tem essa característica, né, dentro do nosso mercado de personal care. Então, aqui primeiro a gente vê a Kerastase, né, que é um grande player aí do mercado, então que tem a sua linha Specific, que é voltada para o cuidado do couro cabeludo, mas que também já traz como o tratamento, né? Então, trata profundamente e controla também a produção de sebo. Então, eu posso cuidar do meu couro cabeludo, traz o efeito refrescante, que é uma coisa que é interessante também, porque quando o couro cabeludo está irritado, né? Então, ele fica aquele desconforto, e essa ação refrescante já traz um certo alívio. Então, ele também vai trazer, inclusive, até as pontas secas, nutre as áreas sensibilizadas do fio, chegando até as pontas secas. Então, realmente, a Kerastase aí traz uma linha completa de um tratamento que vai aí desde o couro cabeludo até a haste.
A Neutrodina, que também é uma marca aí bem completa, né, e que fora do Brasil também é muito forte, aqui também, mas acho que fora ainda mais. Também trouxe essa linha impulsionada aí por essa tendência do skinification, de cuidado com os cabelos. Então, ela promete um novo couro cabeludo para o seu melhor cabelo, né? Então, vem muito essa ideia a origem do... A gente até tem um material que a gente fala isso, né? A origem de um fio saudável, de um fio bonito, é o couro cabeludo, né? Então, aqui traz muito bem essa comunicação. A gente trouxe essa marca Atopalm, que é uma marca americana, que também traz um shampoo equilibrante para o couro cabeludo e os fios. E, inclusive, aqui na comunicação, eles já falam até do reforço do manto hidrolipídico, fortalecendo o couro e mantendo a hidratação dos fios. Então, realmente, é esse perfil do cuidado completo. E, por fim, aqui é um shampoo de limpeza profunda, com propriedades calmantes e hidratantes. A gente tem visto muito nessa questão de acalmar mesmo o couro cabeludo, que nutrem os fios e reequilibram o couro cabeludo. Então, são alguns exemplos de mercado, né, dentro de um universo enorme que a gente tem, que mostram realmente que a gente pode trazer esse tratamento que vai do couro cabeludo até as pontas. Bom, então vamos agora olhar para o nosso ativo, né? A Caterine vai falar um pouco depois também do processo. É um produto que a gente tem muito orgulho de apresentar. É uma tecnologia exclusiva da Kia, uma tecnologia patenteada. É fabricada aqui, né, no Brasil, na nossa planta Fabril, lá em Guarulhos. Então, é uma fabricação nacional e foi desenvolvido aí pelo nosso time. Bom, então eu vou falar um pouquinho da origem e composição. Aqui a gente traz 2 elementos importantíssimos, né, quando a gente pensa aí em reparação, em reconstrução do fio, em proteção do fio. Então, a gente traz ácidos graxos de origem vegetal. Então, os ácidos graxos já vão ter uma afinidade pelo nosso fio, né? Aqui a gente traz o ômega 9, que é um ácido graxo essencial, com ácido berrênico. Então, eles foram escolhidos. É lógico que a gente, quando olha aí para o que a gente tem para oferecer dentro dos lipídios, a gente tem uma infinidade de lipídios, né, mas eles foram cuidadosamente escolhidos por terem esse biomimetismo lipídico, né? Então, hoje em dia, a gente fala muito dessa questão do mimetismo, né? Então, de conseguir oferecer para o nosso corpo, né, o mais próximo dele, o que ele mais vai se identificar. Então, aqui foi escolhido justamente por isso, e também por conta do processo de obtenção, que a Caterine também vai explicar um pouquinho melhor. E o depantenol não precisa nem falar, né? É o tipo de ingrediente que não precisa nem ser apresentado, né? A gente sabe o tanto que ele é estudado, o tanto que ele é respaldado aí em inúmeras pesquisas, né? Então, realmente, o depantenol é um clássico e é um sucesso no tratamento do cabelo, né? E aqui do couro cabeludo, a gente sabe o tanto de benefícios que ele traz e possui essa afinidade e inúmeros benefícios para o fio de cabelo, né? E aqui, então, ele vai fornecer a base da estrutura do ativo, né? O nosso ativo a gente chama de éster pantotênico porque ele vem aí realmente do pantenol. O pantenol tem uma importância aí extremamente grande dentro da composição do produto. Bom, e agora eu tenho o prazer de passar para outra professora, Caterine, que ela vai continuar aqui com a gente a apresentar o produto. Bom, eu vou dar continuidade aqui, então, falando do Epinutrix. Como já foi muito bem colocado aqui pela manhã, vocês viram o quanto de coisa que a gente faz no cabelo e o quanto que a gente precisa tratar dele. Então, esse foi o grande desafio da Kia, de desenvolver, né, um ingrediente que tivesse toda essa preocupação e pudesse trazer todo esse cuidado, todo esse tratamento aí para o nosso cabelo e couro cabeludo. Então, continuando aqui, falando um pouquinho da molécula, não basta a gente ter esse cuidado na escolha dos ingredientes, na hora de desenvolver o produto, mas a gente também tem que se preocupar agora no desenvolvimento do produto, a gente tem que se preocupar com o meio ambiente. Então, de que forma, que processo que a gente vai utilizar para obter esse ingrediente que vai trazer todos esses benefícios e ainda não vai causar dano ao meio ambiente. Então, vocês viram, né, podem perceber que o desafio é bastante grande aqui para a área dos pesquisadores também.
Então, o processo de obtenção, a gente parte, né, desses ácidos graxos, tanto de cadeia berrênica quanto o ácido oleico, para reagir com o pantenol, mas é através de uma análise aqui de uma via de catálise enzimática. Então, a gente usa a enzima para fazer a catálise dessa reação. No final, essa enzima ela pode ser reaproveitada. A gente não utiliza outro tipo de solvente. E o único subproduto dessa reação ainda é a água. Por isso que a gente tem aí um processo de obtenção do Epinutrix chamado aí de eco-friendly. Então, é um processo limpo, com processamento brando, né, condições brandas, as enzimas que são utilizadas para catalisar o processo e também não tem uso de solvente. Esse seria, vamos dizer, além do próprio ingrediente, dos testes que a gente vai mostrar, mas isso seria a grande inovação, é o processo de obtenção aqui do produto. Tá? Como já foi dito, ele é uma tecnologia patenteada e exclusiva da Akia. Então, eu vou falar um pouquinho mais para vocês como que esse ingrediente atua. Já foi bem colocado aqui a questão dos danos, né, que são causados tanto na haste capilar quanto no couro cabeludo. Então, falando de dano na cutícula, né, na parte externa aqui do nosso cabelo, na haste capilar, a gente vai ter uma desidratação, né, uma perda lipídica aqui bastante grande, as cutículas vão ficar irregulares, a gente vai sentir aspereza no nosso fio. E falando de couro cabeludo, que também aí, né, serve como a nossa pele geral no corpo, a gente vai ter o perfil lipídico alterado, a gente vai ter uma função de barreira prejudicada. Isso é bem importante, é um ingrediente que vai atuar nessa função de barreira. A gente vai ver os estudos um pouquinho mais para frente. Trazendo aí ressecamento, né, o desequilíbrio também vai causar esse ressecamento, o aumento da perda de água transepidérmica, e isso tudo é causado por essas alterações que a gente também foi vendo ao longo aqui da manhã. Tá? Alterações químicas, alterações ambientais, essas alterações diárias, né, que a gente está submetendo o nosso cabelo aí diariamente mesmo. Com o uso do Epinutrix, ele vem com essa proposta de reparação lipídica biomimética. A gente vai ter um cabelo, uma haste capilar saudável, com aspecto, né, um sensorial macio, cutículas alinhadas, realmente com o aspecto muito melhor do cabelo. A gente tem até uma mecha de cabelo aplicada, depois, no final, vocês estão convidados a ver, a sentir, tá, esse cabelo. O couro cabeludo ele vai ficar com o perfil lipídico reposto, né? A gente volta com essa integridade, a função de barreira é restabelecida, ela traz essa proteção da barreira aí, traz hidratação, conforto. Então, aquele couro cabeludo que estava sensibilizado, que estava desconfortável, esse ingrediente vai trazer todos esses benefícios. E aí a gente entra, então, para falar um pouquinho dos testes que vão comprovar tudo isso que a gente está falando. Tá? A gente começa aqui com um teste que foi realizado in vitro. Então, a gente está falando de um teste que foi feito em epiderme humana reconstruída, dentro do nosso laboratório, um laboratório que a gente tem na própria Akia, de eficácia e segurança in vitro, para comprovar, então, essa função de barreira que o ingrediente está trazendo. Tá? Então, aqui a gente avaliou a expressão gênica de genes que estão relacionados ao metabolismo lipídico, ao metabolismo proteico e à hidratação da nossa pele. Então, foi comparado só o veículo, que, no caso, foi o óleo mineral, e o Epinutrix a 0,1% disperso, também solubilizado nesse óleo mineral. E aí a gente pôde ver que o Epinutrix trouxe, né, essa expressão gênica, né, de todos esses genes que estão relacionados, seja com o metabolismo lipídico, com o proteico ou com a hidratação. Isso é importante para a manutenção de todo esse aspecto da saudabilidade, de trazer o cabelo, aí, o couro cabeludo não ficar irritado, a gente ter uma reestruturação desse tecido. E a gente fez o estudo também nesse mesmo propósito, né, só que numa pele injuriada. Aqui ela foi injuriada
com sódio dodecil sulfate, porque ele está presente aí no surfactante, ele é um surfactante, né, ele pode estar presente aí num shampoo, num sistema surfactante que a gente esteja fazendo a higiene do cabelo, e ele acaba removendo totalmente o lipídio que a gente tem aqui no nosso cabelo e couro cabeludo. Acaba danificando a extrato córneo, que é a camada mais externa da epiderme. E então, a gente avaliou aqui também nessa pele injuriada. O primeiro teste foi na pele saudável e aqui na pele injuriada. E aí, o que a gente teve de resposta, né? A gente teve expressão, sim, dos genes, tanto de hidratação, metabolismo lipídico, só que, quando essa pele foi injuriada, houve uma exacerbação na expressão desses genes, porque a pele ficou tentando se recompor, porque ela foi justamente danificada. E, quando a gente coloca o Epinutrix junto, ele diminui essa resposta exacerbada, né? Ele faz esse controle no metabolismo lipídico e na hidratação, demonstrando aí, então, que ele traz uma proteção a essa injúria que foi causada aqui na nossa pele, no couro cabeludo. Tá ok? Então, ele é importante também nesse processo, né, nesse couro cabeludo aí danificado. Aqui é um resuminho da importância, né, desses genes que a gente está falando aí da expressão. Então, de hidratação, super famosas, aquaporinas, né, que vão trazer essa hidratação e a retenção de água. Formação do extrato córneo, a transglutaminase. Os que estão relacionados à diferenciação celular, à queratinização, a essa proteção, aí, a formação do nosso... da barreira de proteção da nossa pele, a filagrina, a involucrina, a queratina 10. Então, todos esses daqui foram os genes que a gente falou que foram quantificados, né, que conseguiram ser expressados. No metabolismo lipídico, que é bem importante, a gente tem ali o marcador de injúria celular e reparo via esfingosinas, que é a ceramidase alcalina 2, a formação de neoceramidas e do manto lipídico, que são aquelas outras ceramidas, a ceramida sintase 3 e 4, esfingomielina, fosfodiesterase. Então, aqui a gente consegue comprovar até o porquê que a gente fala de reposição lipídica biomimética, tá? Pela questão aí dele até ajudar nessa formação de neoceramidas e a gente ter uma composição similar. Aí a gente parte para um teste em vivo agora, né? Então, a gente avaliou a perda de água transepidérmica na pele, que também está relacionada a essa proteção de barreira. E isso foi avaliado em 20 voluntários de ambos os sexos, de 19 a 48 anos, feita a leitura em 2 e 6 horas após ter aplicado o creme. Então, era um creme placebo, comparado com um creme com 1% do Epinutrix. E a gente teve como resultado a redução na perda de água transepidérmica, tanto em 6 horas tanto em 2 horas quanto em 6 horas após a aplicação aí do produto sobre a pele. Então, a gente comprova que ele tem essa ação na função da nossa barreira aí epidérmica e reduz a perda de água transepidérmica. A gente fez um outro teste também em vivo, né, de apreciabilidade cosmética. Então, aqui foi utilizada uma loção capilar. Um grupo usou uma loção capilar placebo e outro grupo usou a loção capilar com 1% do Epinutrix. 30 voluntários, também de ambos os sexos, de 18 a 65 anos, mas, porém, que tivessem esse couro cabeludo ressecado, tivesse coceira, tivesse algum desconforto, né, ou mesmo couro cabeludo sensível, para que a gente pudesse fazer essa avaliação aí de apreciabilidade. No início e no final do estudo, também teve avaliação aqui médica, de um dermatologista. Então, como resultado, e as pessoas, né, nessa apreciabilidade, elas respondiam um questionário logo 1 hora após ter aplicado e 5 horas depois que aplicaram essa loção.
Aqui os resultados após 1 hora. Então, de todas as perguntas, a gente vê que a maioria percebeu, né, mais de 80%, que sentiu o couro cabeludo hidratado, que diminuiu a coceira, né, que sentiu a ausência da coceira, que sentiu o couro cabeludo reconfortado. Então, o que é bem interessante é que mais de 87% não sentiu o cabelo pegajoso. Mais de 80% também não percebeu o brilho excessivo na raiz dos cabelos. Então, a primeira pergunta que vocês podem estar fazendo, né, está se perguntando, mas será que meu cabelo vai ficar mais oleoso? Eu já tenho o cabelo oleoso. Não é isso que o estudo mostra. Tá? As pessoas não tiveram essa percepção, mas sim a questão do conforto mesmo, tá? Desse alívio da coceira, de deixar o couro cabeludo reconfortado. E as respostas se mantiveram mesmo após 5 horas de ter aplicado essa loção no couro cabeludo. Então, não foi com o tempo o cabelo ficou oleoso, com o tempo ele apresentou brilho, não. Ele continuou o couro cabeludo hidratado, continuou com a ausência de coceira, reconfortável, com uma aparência saudável, sem brilho, né? O cabelo não ficou pegajoso, continuou com sensação de couro cabeludo limpo. Tá? Então, realmente, é um ingrediente que vem para tratar esse couro cabeludo. Então, essa foi a avaliação, né, a avaliação de apreciabilidade. Então, ele é um ingrediente dermatologicamente testado. E aí a gente parte para os testes agora na haste capilar, já que ele trata, né, do couro cabeludo até as pontas aí do cabelo. Aqui, primeiro, é o teste de aplicação. A gente sempre inicia, né, nas mechas de cabelo, para entender e ver o comportamento aqui do ingrediente. E a gente aplicou shampoo e condicionador com 0,5% de Epinutrix. A concentração é baixa mesmo. Vocês vão ver que os estudos a gente fez com, no máximo, 1%. E aqui estão os resultados através de imagem. Então, eu chamo a atenção para vocês. Produto enxaguável, shampoo e condicionador, contato super pouco, né, o tempo de contato no cabelo, e o resultado que a gente tem, produtos enxaguáveis. A gente deixa secar naturalmente a mecha e, no dia seguinte, faz as imagens. Então, cada parzinho aqui, cada 2 mechas é um parzinho de mechas iguais, diversos tipos de cabelo. Sempre do lado esquerdo de vocês é o placebo e direito o Epinutrix. Então, a gente pode ver que em todos os tipos de cabelo, inclusive no cabelo descolorido, ele deixou o cabelo aí mais alinhado, com um aspecto mais saudável. Observem a questão das pontas, né, do cabelo, que também está mais alinhada. E a gente comparou também esse teste em mecha com shampoo e condicionador, a gente comparou com um lipídio referência de mercado. Tá? 0,5% do Epinutrix no shampoo e condicionador e 0,1% desse ativo de referência, porque o valor entre os ingredientes também são diferentes. Então, usar um pouco mais do Epinutrix, o produto de referência ele é mais do que o dobro em termos de custo, tá? De valor aí do ingrediente. E a gente pode observar também, são pares de mechas aqui do mesmo cabelo, diferentes tipos de mechas de cabelo, lado esquerdo, referência, e lado direito, Epinutrix. A gente pode observar também que o Epinutrix ficou, na maioria das mechas, muito superior, né, mais alinhado, o cabelo também, as pontas mais tratadas. Eu diria que talvez na mecha 4 um pouquinho mais parecido com o de referência, tá? Mas ele ficou aí, a gente pode dizer, com uma performance semelhante ou superior ao produto de referência. E aí a gente fez também um teste de apreciabilidade de meia cabeça. Então, a gente fez um salão teste com essas mesmas formulações, shampoo e condicionador, com 0,5% do Epinutrix versus esse produto, esse lipídio de referência. E aí foram feitos em 12 voluntários, de cabelo ondulado e cacheado, esse teste de meia cabeça. E a gente avaliou todos esses atributos, né? O desembaraço, o condicionamento, a substantividade no cabelo,
a penteabilidade a úmido, a seco, a questão de redução de volume, frizz e maciez. E a gente vê que o perfil sensorial dos dois produtos em cabelo, fazendo meia cabeça, é muito similar. Tá? A gente tem pequenas diferenças ali na substantividade, penteabilidade a úmido e a seco, que não são tão significativas. Tá? E aí a gente parte para a análise instrumental também, né? Não fica só no sensorial, a gente também faz análise aqui instrumental. Então, o primeiro que a gente fez foi a penteabilidade a úmido. A gente utiliza o equipamento Dystron. Aqui, de novo, shampoo e condicionador, 2 produtos enxaguáveis, com 1% do Epinutrix. E a gente compara com o shampoo e condicionador sem Epinutrix, né, o placebo. E a força de pentear ela foi reduzida em 67% em relação ao placebo. Então, a gente vê que esse benefício sensorial, né, que a gente percebe na melhora do aspecto geral do cabelo e até na penteabilidade, a gente consegue mensurar através do equipamento. Outro teste que a gente fez, instrumental, foi de resistência, né, aumento da força de ruptura do fio. É esse mesmo equipamento, o Dystron, só que é uma outra ferramenta que mede essa resistência. Foi utilizado shampoo e condicionador, com 1% de Epinutrix também. E aí a gente teve um aumento na força de 24% no ponto de ruptura do cabelo. E, para corroborar até com esse resultado, a gente fez um outro teste, já que ele aumentava a resistência do fio, vamos ver se ele diminuía a quebra também desse fio. Então, esse é um outro estudo instrumental, que é utilizado esse equipamento. Ele tem um sistema aqui de escovação e o calor, né, o secador, sendo aplicado aqui durante as rotações, as passagens da escova, que foram realizadas em 1.500 vezes, e depois são contados os fios que são quebrados. Tá? Aqui também shampoo e condicionador com 1% de Epinutrix, e houve uma redução de 47% na queda do cabelo por quebra. Tá? Então, ele diminui, ele realmente deixa o cabelo mais resistente e diminui essa quebra do fio. A gente não poderia deixar também de avaliar a questão das pontas, né? Se a gente está falando que é um ingrediente que ele atua do couro cabeludo até as pontas do cabelo, vamos ver qual que é esse benefício aí para as pontas também. Aí a gente utilizou a microscopia eletrônica de varredura para a gente poder mensurar aqui o quanto que ele melhora essas pontas do cabelo. Então, também shampoo e condicionador, produtos enxaguáveis, 1% do Epinutrix. As primeiras imagens é o cabelo placebo. Olha a questão dessas pontas. Aqui não é nem dupla, né? Sei lá. São múltiplas. E com o tratamento do Epinutrix. Então, a gente pode dizer que ele reverte aí danos severos em minutos, já que a gente utilizou aqui shampoo e condicionador para fazer essa avaliação. Imagina se é um produto que vai ficar no cabelo por um tempo maior. Aqui é um teste também super novo, que a gente fez de biodegradabilidade. Como eu falei no início, agora a gente desenvolve ingrediente e tem que pensar na questão do meio ambiente também, né? Tem que trazer todos os benefícios para a nossa pele, para o nosso cabelo, mas ele também não pode agredir o meio ambiente. Então, a gente fez aqui uma metodologia de avaliação da OECD, que ela é acompanhada por 28 dias, e ela avalia a porcentagem de CO2 que é liberado. Mas a gente pode dizer que o Epinutrix ele é prontamente biodegradável, porque, em 10 dias, ele teve 60% de degradação do CO2. Tá? Então, é um produto aí que tem também toda essa preocupação ambiental. Para resumir um pouco do que a gente veio falando, apresentando, então, ele é um ingrediente que traz benefícios para o couro cabeludo e para a haste capilar. Quando a gente está falando de couro cabeludo, tudo que a gente veio falando e comprovando, manutenção da função de barreira, hidratação, diminuição da perda de água transepidérmica, estimula a formação desse manto lipídico, induz a produção de neoceramidas,
protege a danos a agentes surfactantes, que é aquele estudo que a gente fez na pele injuriada, promove sensação de limpeza, conforto e frescor, que é o de apreciabilidade. No cabelo, reparação e restauração lipídica, resistência à quebra por escovação, fortalecimento dos fios, penteabilidade, maciez, sem efeito build-up, alinhamento das cutículas, selamento das pontas. Pessoal de P&D é estável em pH de 1,5 a 13. Tá? Então, sem dificuldade para formular produtos capilares com ele e performance semelhante ao referência aí de mercado. Fala se não atende todos os danos, aí, todos os problemas que a gente falou a manhã toda. Né? Aqui o ink name do produto, né? Pantenil de Berrenate Oleate. Ele é um sólido pastoso, então a gente vai precisar aquecer, tá? Tanto para fazer o shampoo, quanto as emulsões, condicionadores, máscaras. Depois, quem quiser, a gente pode falar de processos. Um dado bem interessante também para o pessoal de P&D, ele mantém-se estável até 90 graus, então pode aquecer, se quiser pôr em batom, produto labial para proteção de barreira dos lábios. Ele é resistente a 90 graus por ciclos de 5 horas, foram feito o estudo. Então, pode utilizar a indicação de uso de 0,5% a 1%. Índice de origem natural 0,74%. Então, são informações aqui bem importantes do ingrediente. Aplicações. Todos, né, tipos aí de produtos capilares, sem exceção ou ressalva nenhuma. É um ingrediente vegano, não testado em animal, sem conservante, GMO-free, tecnologia exclusiva da Kia e biodegradável. Aqui são palavrinhas, né, importantes aí até para o pessoal de marketing, para que na hora que for promover o produto, né, dentro aí da formulação de vocês. Então, alguns claims aqui que ajudam, que a gente já veio falando, então, de deixar um couro cabeludo íntegro, reconstruído, essa questão da reparação lipídica biomimética, desse tratamento do couro cabeludo até as pontas, oriundo de um clássico da área de hair care, que é o Depantenol. Enfim, todos os benefícios aqui que a gente veio falando. Aqui é bem um resumo de tudo que a gente falou. Então, todos os benefícios comprovados, tanto para a haste capilar, tanto para o couro cabeludo, que foi o que eu apresentei para vocês. As propriedades relacionadas a todos os estudos que a gente veio falando também. E só lembrando dessa composição, então, dele, que ele é um composto lipídico aí, biomimético, que vai tratar, ele vai agir tanto no nosso couro cabeludo, até na haste capilar, até as pontas. É de origem vegetal, essa reação via catálise enzimática dos ácidos graxos com o depantenol, trazendo todos esses benefícios aí para o cabelo e couro cabeludo. Era isso que a gente queria apresentar em relação ao ingrediente, a esse ativo que a gente acredita muito nele, por todo esse potencial, né, por toda essa questão de tratamento que ele pode trazer aí para o nosso cabelo. Convido vocês agora, no final, a avaliarem a mecha, né, quiserem conversar um pouco mais da parte técnica a respeito do produto. E a nossa equipe também vai disponibilizar e distribuir para vocês um kit, né, de produtos, para que vocês levem e possam experimentar e vivenciar esse ingrediente, essa experiência. As formulações vocês pegam através de um QR Code, que vai estar nessa caixa, nesse brinde. E, lógico, a gente, né, depois a equipe toda da Kia está à disposição para ajudar no que for necessário, em todas as dúvidas também. Tá? E a gente procurou, com muito cuidado até e carinho, pensar nessas formulações para que fossem texturas também diferenciadas, que trouxessem inspiração para vocês. Então, tem 4 produtos lá que a equipe lá do laboratório de aplicação fez com bastante carinho. Tem desde produto para tratamento do couro cabeludo, quanto para haste capilar. E todos eles, lógico, com Epinutrix. Obrigada, gente. Gente, que produtão, né? Quanta entrega, com 0,5% a 1%. E
Para uma consumidora que quer um resultado imediato, né? A Catarina acabou de falar, tem um contato muito rápido, é um baita produto. Parabéns aí pelo desenvolvimento. Tenho certeza que vai colaborar para o desenvolvimento de produtos extremamente inovadores e eficazes aí para a consumidora ficar satisfeita aí com o seu tratamento capilar. Bom, gente, a gente agradece a todos os participantes que estiveram aqui conosco nessa manhã. Aqui convida vocês a participarem da feira e acessar o espaço do Innovation Challenge. Eles participaram desse desafio, tem uma vitrine com alguns produtos ali. Vocês são bem-vindos nesse espaço. E pede também para vocês acessarem as redes sociais. A empresa é muito ativa nas redes sociais, traz muito conteúdo, então seria interessante vocês acessarem as redes aqui para acompanhar o trabalho, as tecnologias, as novidades e tendências da empresa. Muito obrigado, um bom evento para todos e que o produto aí faça a mágica, né, um milagre que parece milagre, é verdade. Eu achei impressionante. Obrigado, gente, até mais.